Bem, pessoal, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com o Irã Gonçalves Júnior, que é cardiologista e intensivista e responsável pelo pronto-socorro do Hospital São Paulo. Ele fala sobre o dia 26 de abril, que é o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, que é uma das principais causas de morte no país. Mais de 30 milhões de brasileiros são vítimas da hipertensão arterial, segundo dados do Ministério da Saúde. Bom dia, doutor Irã. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Bom dia, como vão vocês? Tudo bem, tudo bem. Doutor Irã, a gente estava olhando aqui, eu estava dando... Aqui no Brasil, cerca de 35% da população tem a doença, né? Que é conhecida mais popularmente como pressão alta, né? E esses 35% seria também, faz parte do grupo de risco, é isso? Porque a pressão alta, ela faz parte. Quem tem hipertensão, ela é paciente, ela faz parte do grupo de risco do Covid-19, certo? Perfeito. Essa consideração mesmo tem que ser feita nesses tempos aqui do coronavírus, né? E do Covid-19, que é a doença que o coronavírus age. Esse número que você falou, 35%, é um número aceito na literatura mundial, não só para o Brasil, mas para os outros países também. E essa conta que você fez, você multiplica aí a população brasileira por 35%, dá 70 milhões de pessoas. É uma das doenças mais comuns aqui do Brasil e do mundo industrializado, do mundo ocidental, né? E é o que a gente chama de uma doença silenciosa, porque a pessoa muitas vezes passa anos sem saber que tem hipertensão arterial. Vai saber mais tarde, com as complicações da hipertensão arterial, geralmente do lado cardiovascular, que são o infarto e, do ponto de vista neurológico, os acidentes vasculares cerebrais. Pois é, doutor Irã, eu estou falando aqui... Primeiro, obrigado por você ter colocado, disposto em um horário para a gente. Imagino que o senhor deve estar muito ocupado nesse momento, ainda mais no Hospital São Paulo, que a demanda é enorme, né, de pacientes. O senhor está falando aí do 35%, né, do total. Eu sou um desses 35%, porque eu também sou hipertenso, tomo medicamentos diários, Lilian, né? E eu queria entender como que é um fator de complicação. O pulmão está ali, né, pertinho do coração. O que acontece? Quais são... A pessoa que é hipertensa, tem coronavírus nesse momento. O que acontece com essa pessoa? Quais são as complicações que ela apresenta nesse momento? Então, a partir do momento, tem poucos estudos sobre isso ainda, mas a partir do momento que as séries chinesas foram publicadas, as séries iniciais eram com poucos pacientes, 100 pacientes na primeira série publicada, 1.000 e poucos pacientes na segunda série, e essa semana saiu um estudo maior dos primeiros pacientes de Nova York, era um estudo já com 5.700 pacientes. O que foi observado, né? O que foi observado foi que pacientes que tinham outras doenças, eles tinham uma evolução mais grave do coronavírus. Ou melhor dizendo, os pacientes que tinham evolução mais grave do coronavírus tinham outras doenças associadas. Quais eram essas doenças? Doenças cardiovasculares em senso amplo, diabetes, câncer e, chamou a atenção, hipertensão arterial, né? E a hipertensão não parecia uma doença tão grave assim para ter uma evolução, no caso do coronavírus, uma evolução pior. O que se depois foi investigar nos estudos publicados anteriormente sobre outros vírus era que um dos mecanismos regulatórios da pressão arterial, uma molécula que está na superfície da célula, é que faz com que o coronavírus entre na célula, não é? Essa molécula ela está presente no coração, no sistema cardiovascular, no pulmão e em todos os órgãos. Ela está disseminada, é uma molécula que faz parte do sistema de controle de hipertensão. Então, é por aí que o coronavírus entra. Você entende? Ele se liga nessa molécula e aí ele consegue fazer o processo de entrada na célula. Se for no pulmão, no pulmão. Se for no coração, né? Então, isso tem sido descrito comumente. Então, nessa série de Nova York, por exemplo, cerca de 50% dos pacientes que foram admitidos na UTI, eles tinham história de hipertensão arterial.
Doutor, É aí que está o link, né, do coronavírus com hipertensão arterial, provavelmente, né? Ele entra pelo mesmo mecanismo de controle que a gente tem normalmente para hipertensão arterial. doutor, e a obesidade, né? Nós homens temos aí aquele acúmulo de gordura na barriga, isso atrapalha nesse momento. Como que a obesidade influencia nesse momento aí de pandemia? Atrapalha também porque foi um dos fatores descritos que os pacientes graves tiveram. Então, ao lado de hipertensão, diabetes, câncer, problemas respiratórios graves, previamente existentes, que fazem com que o paciente tenha uma piora da evolução do seu coronavírus, obesidade, índice de massa corpórea elevado, foi um fator determinante também, né? É muito difícil hoje fazer ainda uma relação de causa e efeito, é uma doença muito nova. Então, uma explicação, a obesidade produz esse tipo de substância ou faz com que o organismo se comporte desta maneira, 1, 2, 3, então é por causa disso, né? Ainda é cedo para a gente conseguir fazer esse tipo de correlação, mas o que se vê é que pacientes obesos evoluem pior. Quando a gente fala evoluir pior, significa que o que tem sido descrito é que a grande maioria das pessoas vai ter o coronavírus, cerca de 85% delas, vai ter o coronavírus como se fosse um acometimento de vias aéreas superiores, um resfriado, né? Fiquei com o nariz escorrendo, tive dor no corpo, febre, era coronavírus. Essa é a imensa maioria dos casos, né? E tomara que fique assim, tá certo? Isso dá em torno de 85% dos casos. 15% dos casos vão evoluir arrastado, né? Não é uma gripezinha, não é um adenovírus que a gente já conhece. Fiquei com o nariz pingando uma semana e melhorei, né? Você pode piorar rapidamente e precisar de internação. Quando é que se interna o coronavírus, né? Ou quando é que se interna a pessoa com Covid, que é a doença causada por coronavírus? Quando ela precisa basicamente de suplementação de oxigênio, que inicialmente é feito com catéter nasal, com máscaras, né? E quando é que você vai para a UTI? Quando você precisa ser entubado, geralmente. Ou quando você vai ser entubado imediatamente, ou quando você já está prestes a ser entubado, você não consegue mais manter uma saturação de oxigênio, a quantidade de oxigênio no sangue. E o que foi descrito é que nesses 15%, essas doenças e esses fatores que a gente está comentando, incluindo a obesidade, eles estão mais presentes. Então, se você imaginar duas pessoas, uma não tem obesidade, não tem hipertensão, não tem problema pulmonar, não tem câncer, não tem nada, essa pessoa tem menor possibilidade de precisar de internação e, eventualmente, até de UTI. Por outro lado, uma pessoa obesa, sedentária, hipertensa, diabética, com problema pulmonar crônico, essa paciente tem um risco maior de precisar de uma internação que pode chegar à necessidade de ventilação mecânica, de intubação, que é o que a gente está vendo acontecendo aqui no país, né? Esse é o grande medo da sobrecarga do sistema hospitalar. Doutor, e no caso da menopausa, no caso das mulheres, menopausa é um fator de risco, isso influencia como? A menopausa sozinha não tem sido descrito como um fator de risco, né? Mulheres menopausadas, elas podem apresentar pressão arterial aumentada, uma maior tendência à obesidade por falta de atividade física, mas a menopausa em si, olha, estou menopausado, eu tenho um risco maior, isso não tem sido descrito. Agora, como o senhor está aí no Hospital São Paulo, eu queria que o senhor descrevesse a situação aí no hospital. O senhor deve estar atendendo também. Como é que está a situação aí? Como é que está aí a questão das UTIs, a emergência? O senhor pode dar um panorama para a gente aí do Hospital São Paulo? O Hospital São Paulo é um hospital que separou vários leitos e várias UTIs foram montadas, né, e foram esvaziadas, a gente fala, só para receber Covid. Ainda está uma situação mantida sob controle adequado, né? Não tem ninguém esperando na fila, morrendo na fila, que nem a gente escuta e lê em reportagens sobre outros estados do Brasil, mas está aumentando. Nos grandes hospitais privados de São Paulo, já está havendo uma diminuição, né, daquela primeira onda de internação do Covid.
Então, grandes hospitais privados que separaram alas inteiras para a Covid, nos últimos 10 dias, tem observado uma diminuição da procura, né? Mas a doença agora está se alastrando pelas classes sociais menos favorecidas. Esse é o grande risco da interrupção precoce do processo de isolamento, né? Aqui no Brasil, particularmente em São Paulo, a Covid ela começou a se manifestar, pelo menos é o que a gente está observando, né? Nos níveis sociais mais elevados. Eram pessoas que tiveram acesso a viagens, trouxeram o vírus, contaminaram a família contaminou um amigo ou outro, né? Isso fez com que houvesse, há 15, 20 dias atrás, uma maior procura nesses hospitais privados da cidade com pacientes com coronavírus. É como se o vírus não tivesse atingido as classes sociais menos favorecidas. Mas agora ele está atingindo os bairros mais populares, né, com alta densidade demográfica, outras cidades do interior, ele está se espalhando. E no Brasil, a gente está vendo o que está acontecendo, por exemplo, no Amazonas, que já ultrapassou a capacidade de atendimento, no Ceará, em vários outros locais. É por isso que quando a gente escuta o pessoal do Ministério falar, olha, ainda não chegou no pico, é verdade, não é? Nós estamos no final de abril, começo de maio. Maio ainda vai ser um mês bem pesado, né? E o que significa isso? Significa que daí, potencialmente, a população brasileira inteira, das pequenas cidades, das médias cidades do interior, vão estar atingidas. Então, esse problema da gente manter o isolamento, essa conduta, eu posso facilitar o isolamento numa região que já passou pelo pico, mas numa outra região onde não começou ainda, talvez valha a pena manter o isolamento, é importante, porque agora nós estamos perante o desafio do país inteiro, né? E aí você imagina, se você fala assim, olha, se eu tiver 70% que é a estimativa que a Alemanha fez, então é um número pensado, não é? 70% significa que no Brasil quase 140 milhões de pessoas propensas a ter o vírus, né? Se muita gente fica doente ao mesmo tempo, acontece o que tem acontecido aqui aqui na América do Sul, em Guayaquil, que você começa a ter cadáver na rua, né? É uma situação grave, uma situação potencialmente grave. Então, esses hospitais que estão sendo montados, hospitais de campanha, ali no Pacaembu, no Anhembi, né? São para esse tipo de cuidado, porque talvez essas prefeituras de cidades menores do interior, uma cidade, para não falar em nenhum nome específico, Santa Cruz de algum lugar, né, que tem 50 mil habitantes, geralmente tem o quê? Um pequeno hospital com uma UTI que deve ter uma Santa Casa, que deve ter uma UTI aí com 6, 8 leitos, que é o que a cidade precisava, né? Numa situação onde 50 mil habitantes, né, 10% deles, 5 mil habitantes, precisem de cuidados hospitalares, né, ou que não seja 10%, seja 5%, 2.500, né, o que não seja 5%, seja 2,5%, 2.500 pacientes, você vai ter um hospital lá com 10 leitos. Esse é o risco, né? Esse é o risco. Doutor, e os hospitais de campanha? Né? Muitos já estão lotados, né? Os médicos só internam aí os casos mais graves. Como é que está a situação dos hospitais de campanha aqui em São Paulo? Então, os hospitais de campanha eles são definidos para o que a gente chama de média gravidade, né? São para pacientes, por exemplo, que têm um pouco de falta de ar, eles conseguem melhorar com oxigênio, né? Então, para você proteger esses hospitais grandes, proteger no sentido de deixar esses hospitais grandes que têm mais recursos, pacientes mais graves, esses pacientes intermediários é que são levados para esses hospitais de campanha, né? Aqui também tem uma questão de controle epidemiológico, né? Então, por exemplo, eu moro numa casa muito pequena, eu tenho 10 pessoas morando num quarto e estou gripado. Se você fala para o paciente, olha, vá para casa, fica 14 dias em isolamento, muitas vezes ele é capaz de contaminar essas 14 pessoas. Então, esse é um paciente que pode ir para um hospital de campanha, né? E procurar
ultrapassar esse período mais grave do vírus aí, 14, 20 dias, num ambiente onde ele tenha baixa chance de contaminar outras pessoas ao seu redor, né? É uma situação terrível essa, né? Ainda não tem notícia boa. Dia a dia os casos estão aumentando. Isso não é para ser alarmista, mas é para ser bastante realista, né? É para ser bastante realista. Doutor, e em relação à imunidade, né? Muita gente fala, e essa é uma questão ainda, como o vírus é novo, então não se sabe ainda direito se a pessoa que tem o coronavírus ela vai ficar imune ou se ela vai ter, se ela pode ter o coronavírus novamente. Parece que tem gente que tem os anticorpos e parece que tem gente que não tem os anticorpos, né? Como que é isso? Então, os testes dos anticorpos, eles estão começando a ser feitos nos últimos 15 dias, né? Mesmo nos Estados Unidos, ainda não há uma padronização dos kits, né? Eu estava acompanhando um grupo que estava discutindo isso com um colega que está nos Estados Unidos e acompanhou uma discussão do órgão regulador lá, que é o FDA, e tem mais de 200 testes em processo de aprovação. Quando você tem 200 testes em processo de aprovação, é sinal que você não sabe qual é o melhor ainda, né? Ninguém sabe se o coronavírus vai se comportar qual é a taxa de mutação do coronavírus. Por exemplo, quando você se vacina, por que você tem que se vacinar contra a gripe todo ano, contra o resfriado comum todo ano, que é outro vírus? É um filho da família dos adenovírus, geralmente, né? Porque ele tem uma alta taxa de mutação. Então, a vacina desse ano, de 2020, ela é feita em cima dos vírus de 2019, que é o que você conhece. Você pegava os vírus de 2019, né, conseguia fazer a vacina e aplica a vacina em 2020. E vai fazer a mesma coisa em 2021 com os vírus de 2020. Né? Mas como esse vírus tem uma alta taxa de mutação, em termos mais ou menos uns 30%, fica descoberto. Ou seja, você toma a vacina para a gripe e fala, poxa, essa vacina não adiantou nada. Eu tive gripe. Sim, você teve gripe porque o vírus sofreu uma mutação de um ano para o outro e para esse vírus novo você não estava coberto. Por exemplo, outro caso que foi notícia no ano passado, num desses campeonatos, numa dessas eliminatórias de algum torneio de futebol, um jogador da seleção brasileira pegou cachumba. Lembra disso? Doutor, para finalizar a nossa entrevista, vamos reforçar aí os cuidados das pessoas, né? Muita gente está saindo da quarentena, a gente viu aí índice de 48% de quarentena só, né? Quer dizer, eu dei uma circulada um dia desses aí, na periferia, vi que muita gente, comércio está aberto, vi que a situação, as pessoas estão meio cansadas de ficar em casa e estão saindo. Qual que é a importância de nós ficarmos na quarentena nesse momento? É salvar vidas, não é isso? Mais vidas. É salvar vidas porque senão você não vai ter hospital para todo mundo. É o que aconteceu na Inglaterra. A Inglaterra falou assim, não, eu vou deixar as pessoas expostas, né? As pessoas se vacinem, é um raciocínio bastante simplista, né? Simplório mesmo. Eu vou deixar as pessoas expostas, elas pegam o vírus, desenvolvem imunidade e tudo bem. Né? E a Inglaterra voltou atrás rapidinho, porque se calculou que mais de 1 milhão de pessoas na Inglaterra iam ter formas graves da doença. Né? E o que você faz com 1 milhão de gente procurando o hospital? Que todo mundo vai ter coronavírus um dia é quase dado, a menos que tenha uma vacina o mais breve possível. Tá certo? Agora, se todo mundo tem coronavírus ao mesmo tempo, né? É o que acontece lá em Guayaquil, gente morrendo na rua. É o que está acontecendo no Amazonas agora, absoluta falta de leito de hospital, absoluta falta de oxigênio. Isso também destrói a economia. Então as pessoas estão falando, mas nós temos que escolher entre economia e a doença. Não é essa a escolha real. A economia vai sofrer como está sofrendo o mundo inteiro. Não tem como passar incólume por essa doença. Os mecanismos econômicos têm que ser, de alguma maneira, garantidos pelo governo, pelas associações de empresários, os impostos têm que ser postergados. Eu, de economia, não entendo nada, tá certo? O que a gente entende é da área técnica médica.
Então, esses grandes economistas, todos formados fora, gênios, tudo, é esse que tem que dar uma resposta. Os políticos têm que dar uma resposta. Nós vamos fazer desse jeito, não vamos recolher imposto agora, vamos recolher imposto depois, vamos dividir. Isso não pode ser confundido, porque senão o custo para o sistema é muito grande. Você imagina uma empresa, uma fábrica, que de repente tem que parar a linha de produção, não porque não tem para que vender, mas porque você tem uma quantidade imensa de trabalhadores doentes, né? Que não tem substituição. Então, tem fábricas, eu estava vendo frigoríficos aqui no Brasil e no exterior fechando. Por quê? Porque nessas comunidades onde estão os frigoríficos, todo mundo se contaminou. Fecha. Né? Então, eu vejo na rua também, né? Vejo as pessoas correndo como se não tivessem nada a ver com isso. Né? A gente ainda não se pediu para o brasileiro fazer lockdown, que é o que aconteceu na Itália, na França e na Inglaterra. Você não sai de casa, é proibido. Né? Você tem a rua deserta, você não pode sair. Ponto. Israel aconteceu a mesma coisa. Né? Você pediu aqui para fazer isolamento, diminuir o contato. Né? E você vê um monte de gente andando em grupos, dando risada. Né? Eu não vou ter, se eu tiver vai ser uma coisa muito leve. Tomara. Né? Tomara, mas é um risco para ele e para a sociedade. Talvez, né, doutor, a pessoa não saiba o que as pessoas que estão nos hospitais estão passando, né? Falta de ar, fraqueza. É uma doença bastante traiçoeira e que pode matar. Talvez as pessoas não tenham a dimensão do que elas podem enfrentar de uma hora para outra. E o coronavírus é bastante complicado. Enfim, o conselho mesmo, obrigado pelos conselhos, obrigado pela entrevista aí, doutor Irã Gonçalves Júnior, que é cardiologista e intensivista responsável aí pelo pronto-socorro de cardiologia do Hospital São Paulo e professor da Escola Paulista de Medicina. Muito obrigado pelos conselhos, pelas recomendações e pelo diagnóstico aí de pessoas hipertensas e outras comorbidades. Obrigado e até a próxima entrevista. Obrigada, doutor Irã. Obrigado.